Vamos orar mais uma vez, vamos confiar ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu te louvo. Sou grato ao Senhor pelo privilégio de ministrar a Tua palavra. Sou grato pelo desafio que é todas as vezes que nós estamos diante da Sua palavra, porque é a Sua palavra, é o Senhor quem está falando conosco, não sou eu que estou falando, eu sei disso. Por isso eu me apresento, que apesar de mim, com tantas limitações, com tantas coisas na cabeça que às vezes tentam militar com a instrução verdadeira da Tua sabedoria, eu me coloco humildemente na Tua presença, pedindo que a Tua glória invada esse lugar, pedindo que a Sua glória invada a minha vida e que seja a sabedoria do Teu Espírito Santo que seja compartilhada agora, encontre guarida em cada coração aqui, um lugar seguro para ser abrigada, e tal poderosa como ela discerne aqui os pensamentos do coração, as nossas intenções, derruba fortalezas aqui, sofismas, preconceitos, jeitinhos nossos de querer se ajustar àquilo que está sendo falado da melhor maneira para nós. Não, em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra agora, que nós possamos ser sujeitos completamente ao fogo do Senhor e à Sua palavra que está sendo gerado nesse lugar, e assim nós possamos viver pelo poder do Teu Espírito Santo, pela unção do Senhor nas nossas vidas, e sejamos reconhecidos como aqueles que Te amam porque guardam os Seus mandamentos, aqueles que Te amam porque têm comunhão com o Senhor e têm comunhão uns com os outros, debaixo de um sangue que nos purifica, de um nome que nos estabelece como igreja de Jesus, e que isso nos dê então a autoridade para prevalecermos contra as portas do inferno. Que isso nos dê autoridade para estabelecermos a Tua justiça na terra, a Tua vontade na terra como ela é feita nos céus, e nos tornemos resposta de muitas orações que nós mesmos temos feito. Vem com o Teu poder nesse lugar agora, é o que nós Te pedimos, Jesus. Fala com cada um de nós, estabelece o Seu reino em nós e através de nós, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Bom, domingo 30 de julho, 11 horas, 1 minuto. Estamos aqui na Igreja Burn em Mogi das Cruzes, e hoje eu quero, de certa forma, adicionar um episódio a uma série que nós fizemos durante todo o mês de outubro do ano anterior. A série Burn It Now, queime isso agora, ou queime agora. Nós, inspirados pelo Espírito Santo, entendemos que existe uma movimentação celestial, não no Brasil, mas pairando sobre a terra, algo que tem a ver com uma visão de João em Apocalipse sobre um dragão vermelho que sobrevoava, e ele era um espírito, como o espírito de Jezabel. Só retomando, pincelando um pouco do que nós falamos na série. Seria muito interessante que quem não ouviu, ir lá na playlist no YouTube da Igreja Burn, tem uma série lá, Burn It Now, e você pode assistir ali os 4 episódios, e mais um bate-papo que a gente teve no podcast aí da Burn. Mas inspirados por essa movimentação que nós percebemos ali no livro de Apocalipse, uma visão que Deus deu para alguns profetas, inclusive, no mundo todo, ano passado, nós compartilhamos uma série de mensagens de como nós deveríamos nos posicionar como igrejas, para fazermos oposição, para nos comportarmos de uma forma profética, a não sermos vencidos pela intimidação proposta por um espírito que a Bíblia chama de o espírito de Jezabel. É um espírito de silenciamento profético, de manipulação profética. É um espírito que tenta calar a igreja, encurralar a igreja, ao mesmo tempo que estabelece governos através de marionetes governadas por esse espírito. Então, em 1 Reis, a gente percebe ali que Acabe, ele é uma mera figura articulada pelo espírito da sua esposa Jezabel. Ele, por mais que ele seja o rei, quem governa não é ele. E toda perseguição que é arquitetada ali contra os profetas do Senhor, que representam de certa forma a igreja de Jesus naquele momento, o povo de Israel, ela é fortalecida por esse espírito jezabélico que tenta então o tempo todo fazer com que a igreja não possa pregar a palavra, fazer com que a igreja não possa se reunir, fazer com que a igreja seja silenciada. E para isso Deus levanta alguém também debaixo de uma unção profética, de um espírito de audácia, que é o espírito de Elias. Então toda essa série que nós pregamos gira em torno desse cenário, trazendo obviamente uma aplicação para os dias atuais. Mas nessa semana, enquanto a gente pensava sobre o que compartilharmos, eu estava aí na reunião com o meu time de criação ali, e o pessoal: pastor, precisa pregar uma série de novo e tal. Eu orando a respeito disso, aí o Igor falou: pastor, volta para Burn It Now, fala de novo daquilo, a gente precisa avançar um pouco mais naquilo. E eu peguei aquilo como uma verdade, e eu disse: então eu preciso avançar um pouco agora para alguém que depois também se levantou no espírito de Elias,
e características de alguém que Deus, para preparar o caminho para o reino de Jesus na terra começasse, Deus levanta alguém exatamente debaixo desse espírito. Então eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre João Batista, e à noite eu vou completar a mensagem com o episódio 2 dessa segunda etapa da série Burn It Down. Então vocês que estão aqui presentes, hoje de manhã eu convido vocês já a assistirem às 19 horas, ou se quiserem voltar serão todos muito bem-vindos. E você que está em casa aí, hoje às 19 horas, vem para a igreja, não fica em casa não, pelo amor de Jesus, nada compara-se a comunhão com os santos aqui. Sai da sua casa e vem cultuar com a gente. Bom, vamos abrir lá em Lucas então, ou melhor, vamos começar por Mateus. Mateus capítulo 3, verso 1. Eu quero ler esse primeiro verso aqui na NVI primeiro, depois eu vou para a NVT. O verso 1 do capítulo 3 de Mateus diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Verso 2 diz: e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Bom, eu gosto muito do termo que é utilizado aqui para dizer que de repente João Batista inicia o seu ministério. O termo aqui é que ele surgiu. De repente, no meio do nada, aparece alguém, surge alguém, debaixo da mesma unção profética que Deus levanta, num momento muito específico da história de Israel, quando o inimigo tentava silenciar a voz profética. Nós sabemos que tem uma aula, inclusive, na escola bíblica, lá no nosso YouTube também, do pleroma, né, do período intertestamentário, do silêncio ali profético, entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós percebemos aqui que, lógico, debaixo de uma proposta divina, da sua soberania também, mas por conta de um esfriamento profético, tal como nos dias de Samuel, em que as visões eram raras, tal como nos dias de Elias, em que existia uma pressão governamental e diabólica para calar a igreja. Agora, quando João Batista aparece, a expressão não é utilizada em vão, porque existia 4 séculos de silêncio profético. Quando você fecha Malaquias e abre Mateus ali, essa folhinha em branca ali na Bíblia, que separa as duas alianças, ela representa um período de silêncio profético. Então, no período de silêncio em que nenhuma voz profética mais se levantou, ninguém mais havia sido usado pelo poder do Espírito Santo para convergir corações de volta à vontade do Pai, para fazer com que as pessoas se arrependessem e se tornassem ao Pai, Deus levanta mais uma vez um profeta, que vai surgir agora não debaixo de purpurinas, de plumas, de paetês, de estruturas, de holofotes, de uma grande mídia por trás dele, promovendo ele, mas diz a palavra de Deus que ele surge num lugar inóspito, no meio de um deserto, tal como Elias, que teve que ser recolhido pelo Senhor no deserto, mas de lá do deserto deu voz para que céu parasse, para que céu se abrisse, para que profetas que estavam maculando o povo fossem derrotados e destruídos. Assim também surgiu João o Batista, no meio do deserto, pregando com uma mensagem muito clara: arrependam-se. E se nós hoje somos chamados a Deus, ou chamados por Deus, para sermos como vozes que vão preparar o caminho para que o Senhor venha, eu preciso dizer nessa manhã, eu preciso de alguma forma profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que essa mesma provocação profética está surgindo em muitos corações, e que Deus vai começar a levantar homens e mulheres na minha geração, para surgirem, para aparecerem, para como brotarem no meio de uma terra desértica, para serem uma voz que vão fazer com que muitos corações se tornem a Deus, dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Você crê nisso? Nós não precisamos de estruturas que nos promovam, é exatamente ao contrário. Todas as vezes que Deus quer levantar homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, esses homens e mulheres surgem em terrenos desérticos, em estruturas caóticas. Mesmo que haja muita fama, mesmo que haja muita estrutura acontecendo, mesmo que haja muita promoção, e exista uma igreja estrutural no momento acontecendo, nos dias de João Batista era igual. Nos dias de João Batista existia um templo em Jerusalém, para onde
Pessoas do mundo todo vinham buscar a Deus, pessoas do mundo todo olhavam aquela estrutura e buscavam aqueles sacerdotes com suas vestes, com as suas pedras, com o seu ouro, com a sua glória. Você percebe que os discípulos mesmos, no final ali do tempo com Jesus, eles olham para o templo e eles exaltam a qualidade da estrutura, e Jesus diz: ei, está vendo isso aqui? Essa estrutura vai toda para o chão. Você está vendo isso aqui no que vocês têm se apoiado, naquilo que vocês têm acreditado? Isso aqui, na hora do calor da perseguição, não fica pedra sobre pedra. Mas aqueles que surgem debaixo de um espírito profético não precisam de estrutura. Eles pregam a sua mensagem enquanto a estrutura está caótica. Eles pregam a sua mensagem no deserto. E Deus está estabelecendo uma voz profética na nossa geração, que não vai precisar de nenhum tijolo, de nenhum microfone, de nenhuma mídia, de nada, simplesmente da unção do Espírito. E como João Batista veio, diz Lucas 1, versos 16 e 17, se movimentou no Espírito e no poder de Elias. É nessa unção que nós vamos nos levantar nos nossos dias, amém? Você crê nisso? Lucas 1, 16 e 17 vai dizer exatamente isso. É a profecia que o próprio anjo entrega para Zacarias. Isso não são palavras de homens, mas Deus usa o anjo Gabriel para dizer para Zacarias, enquanto ele servia, que esse menino que levantaria-se no poder de Elias, ele faria que retornassem muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus. E eu creio nisso nos nossos dias. E ele iria diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar corações dos pais aos seus filhos, e dos desobedientes à sabedoria dos justos, e para deixar um povo preparado para o Senhor. Quem pega essa unção sobre a sua vida aqui? Deus está levantando gente aqui com uma unção gloriosa, com o mesmo Espírito, que fará que, ao abrir das nossas bocas, na movimentação da nossa vida, de segunda a segunda, não é apenas no domingo de manhã, num sermão pregado desse púlpito, aí presta atenção nisso. Eu não tenho nada contra estrutura. Aliás, irmãos, eu gosto tanto de estrutura que eu queria fazer uma pausa na pregação e falar: vamos trocar essas cadeiras da igreja, vamos colocar umas cadeiras decentes para a gente sentar. Quem está comigo aí? Uns 20, vocês gostam de sentar em cadeira dura e ruim? Eu não sei se é porque eu estou ficando velho. Eu sento um pouco nessa cadeira aí, minha vontade é de tacá-la no chão. Eu estou querendo trocar essas cadeiras. Não vou tacar no chão, não vou fazer uma fogueira nem nada, apesar de dar vontade às vezes. Mas eu quero pegar essas cadeiras aqui, de repente a gente oferta para igrejas que estão começando, em lugares mais periféricos. Às vezes a igreja não tem condição e estrutura, a gente encontra essas igrejas, oferta essas cadeiras, porque para eles vai ser muito útil, vai ser uma bênção. Mas vamos fazer uma campanha para trocar todas essas cadeiras, botar uma cadeira estofada, pode ser? Depois eu vou dar um jeito de botar isso no site aí. Pelas minhas contas, cada um ofertar meia cadeira, a gente troca todas, né? Porque tem gente que senta de manhã, gente que senta à noite, tem uns que vêm de vez em quando. Então acho que dá para colocar umas 700 cadeiras confortáveis aqui, porque elas são um pouquinho mais largas, mas a gente senta gostoso, né? Eu estou meio cansado dessas cadeiras aí, eu vou fazer isso aí. Então não tem nada contra estrutura, eu gosto de som, de luz, painel de LED, tem mais é que ter estrutura mesmo. Até porque o diabo não é dono de nada não, ele só está usando emprestado as coisas. Para Deus toda a glória, amém, irmãos? Mas nós não podemos parar na ausência de estrutura. E a primeira característica de João Batista que eu quero que você receba sobre a sua vida, que você absorva no seu coração, debaixo de um espírito profético, é que você não vai ser limitado pela ausência de estrutura. Você não vai usar como desculpa a falta do reconhecimento humano, ou de lugares que te promovam, de pessoas que digam para você que você é alguma coisa, quando a voz do Senhor já está dizendo para você que Ele te encheu com o seu Espírito Santo. Amém, irmão? Eu estou falando com crente aqui, eu estou querendo ir embora para casa, que vocês estão me desanimando. A gente não pode esperar que alguém diga alguma coisa para a gente depois que Deus já falou. Que raio que é isso, que eu preciso que alguém diga alguma coisa, quando Deus diz que todos que nele creram receberam poder, receberam o Espírito para ser testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Então, se nós temos esse poder em nós, o que é a ausência de estrutura para nos parar? Por que você precisa que alguém te reconheça? Eu não estou fazendo porque ninguém me reconhece. Ei, Deus já te reconheceu, disse que você é filho dele, colocou o Espírito Santo. E surgiu João Batista no deserto, como uma voz barulhenta no meio de um lugar silencioso, quebrando o caos, quebrando estruturas e dizendo: arrependam-se, fazendo com que corações se tornassem a Deus, e fazendo com que famílias fossem restauradas. E essa unção está sobre você, para que você vá adiante do Senhor, chegando em corações e preparando o caminho para que o Reino da Glória entre. Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Se for para Jesus, aplaude e glorifica o nome dele. Aleluia. Mas a segunda característica de João Batista é que ele estava preparando o caminho.
João Batista tinha uma convicção muito clara de que Deus o havia levantado para isso. Ele iria adiante do Senhor. Eu gosto muito como começa o evangelho de Marcos, o primeiro dos evangelhos, não em ordem de organização, mas em ordem cronológica. Diz assim no verso 1 do capítulo 1: princípio do evangelho de Jesus. É o evangelho de quem aqui, irmãos? De Jesus, Cristo, Filho de Deus. Então o evangelho vai começar. A mensagem esperando e apressando, eu falo muito sobre isso. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista tinha clareza da missão. Se a primeira palavra que eu quero revelar sobre a sua vida aqui é que você é uma voz profética, que você está surgindo, aparecendo nesses dias, no meio do deserto, no meio do caos, para fazer com que corações se tornem a Deus. A segunda coisa que eu quero falar para você, que vem nesse espírito, é que você está com um trabalho muito proposto, muito claro, muito específico, e esse trabalho é preparar o caminho para o Senhor. Repete comigo: eu estou preparando o caminho para o Senhor. A palavra evangelho, usada aqui por Marcos e depois adotada pelos outros evangelistas, é uma palavra romana muito clara. A ideia é que se anunciasse antes do imperador chegasse, que o imperador estava chegando. O evangelion era as boas novas de César. Sabia disso? A palavra é usada pelos cristãos, mas é uma palavra de um termo e uma expressão usada pelos romanos. Ou seja, quando o imperador ia chegar, alguém precisava anunciar que o imperador estava chegando. E essas eram as boas notícias. O imperador está chegando, o imperador vai trazer benfeitorias para nós, ele vai vir aqui exercer a sua misericórdia, a sua soberania, a sua realeza. E agora Marcos está dizendo: esse é o princípio do evangelho, mas de Jesus Cristo. É o princípio das boas notícias de Jesus Cristo. E como que o princípio dessas notícias começam? Com alguém vindo antes dele, preparando o caminho. Com alguém como um alvissareiro, deixa eu pensar na palavra mais moderna para isso aqui, um corneteiro, acho que corneteiro fica mais fácil de vocês entenderem, como alguém que vem antes carregando uma bandeira e tocando trombeta e dizendo: o rei está vindo, o rei está vindo, o rei está voltando, ele está chegando, ele vem para nos buscar, ele vem para mudar as nossas vidas. Jesus está chegando e ele vai entrar na sua história, a sua família nunca mais será a mesma. A glória de Deus vai invadir a nossa cidade de Mogi das Cruzes, e as ruas serão cheias de graça e de misericórdia. Ei, você precisa ter uma consciência clara da sua missão. A sua missão é tocar trombeta, é contar a notícia, é ser como um sinaleiro, um holofote, alguém que está ali abrindo o caminho no coração das pessoas, dizendo: ei, existe glória chegando nesse lugar. Eu sou como a geração de João Batista, que está também, de alguma forma, ajustando veredas. Eu gosto do texto de Hebreus, que diz que montes são aplainados, que vales são nivelados, e que veredas retas são feitas. O que nós precisamos fazer hoje como igreja de Jesus, tomando posse dessa unção, é fazer com que as pessoas tenham acesso ao evangelho, e não dificuldades. Dietrich Bonhoeffer, com seu livro Discipulado, ele diz que muitas pessoas que ao chegarem na igreja, elas param na nossa mensagem, elas rejeitam a nossa mensagem, não porque elas são anticristãs, não é porque as pessoas negam a Deus, é porque muitas vezes as nossas mensagens são tão distanciadoras do evangelho de Jesus, elas criam tantos obstáculos, elas impedem tanto as pessoas com as suas dificuldades de verem o Rei da Glória, que ao invés de estarmos preparando estradas, nós estamos cavando buracos. O nosso evangelho parece que tem vezes que não soa mais como uma mensagem: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, mas uma notícia que mais cansa e impede, como Mateus disse, como Jesus disse em Mateus 23, vocês mestres da lei, vocês fariseus, vocês são umas serpentes mesmo, porque ao invés de facilitar o caminho, vocês impedem as pessoas de entrarem, ao invés de criarem formas para que as pessoas acessem, vocês botam obstáculos na frente das pessoas. Então nem vocês entram, nem as pessoas entram. Ei, pare de colocar obstáculo para que as pessoas entrem no evangelho. Ah, mas é que essa sua roupa não vai dar. Ah, mas é que você ainda tem esse vício, não vai dar. Ah, não, é que seu casamento não está ajustado. Ei, se as pessoas pudessem ajustar-se a si mesmas, nós não precisávamos de Jesus. Se as pessoas pudessem alterar a sua própria vida, nós não precisávamos de Jesus.
Nem você pode ser ajustado sem Jesus. Então a nossa mensagem é: vem do jeito que você está, vem amaziado, vem fumando, vem usando droga, vem piriguetando, vem hoje na igreja, vai para o funk amanhã, até que o Rei da Glória entre no seu coração. Nós estamos estabelecendo um caminho, e Ele vai tirar o cansaço da sua vida. E todos são bem-vindos à casa do Pai. Todos são bem-vindos. As pessoas chegam na igreja e a gente quer ficar medindo a roupa que elas estão, a gente quer ficar falando dos nossos usos e costumes. Ei, Jesus nunca estabeleceu usos e costumes, Jesus nunca estabeleceu formas. Ele disse: eu estou procurando corações que me adorem em espírito e em verdade. Deixa que a forma Ele reconstrói. A mudança de pensamento é só o Espírito que pode produzir. Como que eu, pelas minhas mãos humanas, quero mudar a forma que alguém pensa, a forma como alguém se veste, a forma como alguém fala? Que venham a Ele todos os cansados e sobrecarregados. A gente está tirando a dificuldade, a gente está tirando aqui o obstáculo, a gente está limpando o caminho, e a gente vai deixar que a glória de Deus invada a casa e faça o que Ele pode fazer. As nossas estruturas são muito complicadas, e nós precisamos entender como fazer isso, inclusive no dia a dia da igreja local. Chegou ontem, hoje quer fazer parte, senta na mesa. Aqui é uma mesa muito grande, uma família de muitos irmãos, tem comida para todo mundo. Você quer fazer parte, vem com a gente. Vamos ser igreja juntos. Nós confiamos no poder do Espírito Santo que restaura todo aquele que crê. Nós confiamos que corações serão convergidos à glória de Deus quando tiverem contato com essa glória. A mulher samaritana estava lá no sexto rolo dela, 5 maridos para trás, o sexto não era marido, mas quando Jesus tocou na vida dela, é um encontro com um encontro com Jesus, meus irmãos. Um encontro com Jesus pode transformar completamente a vida de alguém que não é alvo do preconceito religioso, que não é alvo da nossa grosseria, dos nossos usos, da nossa estrutura pesada. Tudo que as pessoas precisam é de um encontro com Jesus para ter sua vida completamente transformada. E o seu papel e o meu é não dificultarmos que as pessoas se encontrem com Jesus. O seu papel e o meu é prepararmos o caminho, fazermos veredas retas para o Senhor. Até o manco vai entrar aqui. Amém? Glória a Deus. A clareza da missão também estabelece em nós que toda a glória deve ficar apenas com aquele que tem toda a glória. Em João, no capítulo 3, nos versos 27 a 30, todo mundo que trabalha para a glória de Deus acaba recebendo parte dessa glória. Você lembra de Moisés? Moisés subia no monte, como que ele descia? Com a glória de Deus brilhando no rosto dele. A bênção araônica diz que o Senhor levante sobre si o teu rosto, que a glória de Deus brilhe na sua face. Essa é a bênção araônica. Todos os que têm contato com a glória de Deus, o Salmo 34 vai dizer: os seus rostos não ficam envergonhados, não mostram decepção, os seus rostos brilham. Então todos aqueles que são usados para a glória de Deus brilham essa glória. E qual a nossa tendência ao nos olharmos para o espelho? Gostarmos do brilho. Nós começamos a olhar para o brilho da glória de Deus, nós começamos a flertar com aquilo, e o nosso coração começa a se inflar em um ambiente perigoso. Por isso que Paulo diz que nós andamos com o rosto descoberto aqui, porque horas nós podemos permitir que a glória de Deus, que aumenta cada vez mais, seja exposta, mas a nossa fraqueza está caminhando junto com aquilo. E João é o primeiro camarada a ter uma consciência clara disso, porque ele foi tentado, por conta do reconhecimento ministerial dele, a pensar que ele era alguma coisa, e as pessoas vêm para provocar. Deus sempre levanta o Satanás aqui, permite que o Satanás venha aqui para tentar a gente. E assim foi na vida de João. Verso 27 vai dizer aqui, ó, o 26 pelo menos, diz assim, ó: eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem, Jesus, aquele homem, que estava contigo do outro lado do Jordão, está batizando, e todos estão indo a ele, provocando ciúmes em João. Você apresentou o camarada, agora o camarada está melhor do que você, tentando provocar o brilho de João, tentando mexer com o orgulho dele. Verso 27 vai dizer: e é assim que nós precisamos nos comportar. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber dos céus, uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado antes dele, ou adiante dele. Presta atenção. O que João está nos ensinando, e como você e eu precisamos nos movimentar, é um reconhecimento que toda a glória que nós partilhamos, que nós desfrutamos, deve ser sempre devolvida somente ao Senhor. Apenas Ele é digno de toda a glória. Todas as vezes que o nosso brio é provocado, nós precisamos mais uma vez nos humilharmos e nos sujeitarmos e dizer: vocês sabem, não sou eu que sou Jesus, eu não tenho nada para oferecer de mim, eu não posso abençoar a vida de vocês, somente Ele pode. Eu sou apenas uma voz dizendo para vocês: olhem para Ele. João é aquele que em João
no capítulo 1, no verso 29, diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ei, preste atenção, nós não somos chamados para fazermos discípulos para nós mesmos. Eu não estou aqui na igreja Burnie fazendo discípulo para Burnie, ou pupilo do pastor Neto. Eu estou aqui todas as vezes que vocês olham para mim dizendo: ei, preste atenção, olhem para Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo, toda a glória e toda a honra é dEle. Por mais que o nosso orgulho seja provocado, nós estamos dizendo aqui: rendam glórias ao Senhor. O meu papel é só preparar o caminho. O meu papel não é ser o caminho, mas o meu papel é, de alguma forma, entendo o que eu quero dizer, ser apenas ali uma vicinal, um atalho, uma rota que joga vocês dentro do caminho. E esse é o seu papel. E quando nós temos essa consciência clara profética de que o nosso papel é mandar as pessoas para o caminho, nós não somos ofendidos quando alguém tira a gente da lista. Nós não ficamos ofendidos quando alguém faz melhor o que a gente gostaria de estar fazendo e não está. Quando alguém fala para a gente: fica de banco, hoje você não vai, seu coração não é balançado por isso. Se eu precisasse colocar toda a equipe de louvor para sentar e para continuar vindo ao culto, e chamasse uma equipe de louvor de outra igreja para ficar ministrando aqui só para eles sentarem, será que todo mundo continuava aqui? Se eu dissesse para você que o seu serviço não é mais necessário aqui no acolhimento, que você está no momento de sentar e cuidar da sua vida e ficar quieto, você continuaria amando a Jesus e servindo? Ou você se incomoda quando alguém macula a sua glória? Quando chega alguém depois de você na igreja e é colocado para fazer o que você gostaria de estar fazendo, você continua com o seu coração guardado dizendo: eu não sou o Cristo. Quem precisa receber glória e está em evidência é Ele. Eu estando em evidência ou não, eu vou continuar quietinho no meu cantinho aqui, preparando o caminho. Você está disposto a viver dessa forma? Porque profeta que quer glória para si mesmo não pode render glória a Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então para de querer ser o centro das atenções. A forma mais grotesca e cruel de querer ser o centro das atenções é ficar mostrando para os outros o quanto você está ferido, o quanto você está abandonado, o quanto não dão atenção para você, o quanto talvez outras pessoas estão em evidência e você não. Ei, Deus não divide a glória dele com ninguém. E se você está querendo plumas e paetês e gente jogando confete para você, você está complicando o caminho. Jesus está nos lembrando que nós precisamos ter sempre a mesma postura de João. Quanto mais nos provocarem, mais a gente vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que toda a glória seja dada a ele. A glória é do Cordeiro, a noiva pertence ao Cordeiro. Eu sou só um preparador de caminho. Se eu tiver que ficar no final da estrada jogando terra no buraco, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Se eu for o primeiro a colocar aqui as folhas, as palmas, e a reger o louvor, e a fazer com que as pessoas cantem para Ele, glória a Deus por isso. Se eu tiver que varrer o canto da estrada, glórias a Jesus por isso, porque Ele é o Cordeiro digno de toda a glória. A igreja não pode avançar enquanto ela está preocupada em ter a glória para si. Meu Deus, que povo mais ranzinza, chato e briguento que é crente. Que dificuldade de juntar a igreja. Que dificuldade de sentar junto com o pastor. Que dificuldade de promover o evento do outro. Ninguém parece que inveja mais, que quer atropelar mais, que quer impedir mais a gente fazer as coisas do que a igreja. Isso precisa ser destruído em nome de Jesus. É como se eu estivesse preparando a estrada aqui, o irmão estivesse puxando a água para o lado dele. Isso não funciona. Nós precisamos trabalhar retamente, fazer um caminho só para o Senhor. Essa semana nós chegamos lá em Biritiba Mirim, e a gente foi fazer um clã na praça. E o Amo compartilhou um testemunho comigo dizendo que uma moça chegou com uma mochila, uma jovem, enquanto a gente estava lá com a praça. Eu não estava lá, eu posso dizer a gente estava lá, porque onde vocês estão eu estou, amém? Glória a Deus por isso. Quando eu digo a gente, é a igreja Burnie. Quem estiver aqui está me representando. Para com essa vaidade de falar: eu precisava sentar com o pastor Neto. Seu líder de clã é o pastor Neto na sua vida. Seu pastor de região é o pastor Neto, é a igreja Burnie, é a glória de Jesus, amém, irmãos? Então quando tem alguém aqui da Burnie em algum lugar, eu estou lá. Então a gente estava lá em Biritiba. E essa irmã chegou lá e com lágrimas nos olhos ela disse: nossa, a gente sofre tanto aqui. Ela era de uma igreja local. A gente sofre tanto aqui porque é tão difícil juntar a igreja para fazer alguma coisa nessa cidade pequena. Cada um corre para o seu próprio lado e ninguém consegue se juntar. E eu choro muito e oro muito por isso, para que as igrejas pudessem se unir nessa cidade. E orando por isso, o Espírito Santo disse que Ele traria gente de outra cidade para poder promover isso. E vocês chegaram aqui, o Espírito Santo me disse: vocês são a resposta da minha oração. Vocês vieram aqui para juntar essa cidade. Puxa, quando o Elmo compartilhou esse testemunho comigo, meu coração explodiu de tanta alegria. Porque é isso. Nós precisamos quebrar protocolo. Mês passado eu trouxe o melhor pastor que tem em Mogi para pregar aqui, para quebrar essa bobeira. Pastor Gilberto de Paula só não veio porque ele não tinha agenda, mas eu queria que ele pregasse aqui. Vou fazer ele vir pregar aqui ainda.
Os pastores das maiores igrejas aqui, pode vir pregar no meu púlpito, gostei mais do pastor segundo, pode ir para a PIB, irmão, Deus te abençoe, graça e paz. Não tem problema nenhum com isso. Você acha que você vai sair da minha igreja? Ele pastoreia em Mogi junto comigo, nós somos pastores da cidade de Mogi das Cruzes. Para você se mudar da minha igreja, você vai precisar ir para outra cidade, porque lá talvez não seja meu território, por enquanto. Mas você vai continuar na minha igreja, que é a igreja de Jesus. Como tem gente que veio de lá para cá, se adequa a uma funcionalidade, a uma estrutura, um estilo. Glória a Deus, nós fazemos parte do mesmo povo. Os caras não chamam pastores de outra igreja para pregar, porque ele tem medo que o pastor prega melhor do que ele, faz melhor do que ele. Então ele tem medo das pessoas irem para lá. É isso que acontece, sabia que é isso? Até é ruim falar um trem desse, mas é isso. O cara tem medo, tem preocupação, ele vê a outra igreja como rival. E aí como que o reino de Deus avança? Deus não divide a sua glória com ninguém. Enquanto nós tivermos mentes assim, desordenadas, desarmoniosas, Ele nunca vai poder manifestar o seu poder. Vou trazer sempre os melhores pastores da cidade. Quem quiser ir para a igreja dos caras vai. Quem quiser sair de lá para vir para cá vem. E fica com Jesus, só não sai de Jesus, por favor. Você não se sente bem aqui, meu irmão? Acho que em Mogi deve ter 1000 igrejas. Alguma igreja vai dar certo, você vai funcionar. Seja uma bênção lá. Só não seja maledicente, murmurador, não fala mal do lugar onde você estava, para não ser problema para você. Para nós não vai dar problema nenhum, porque a glória de Deus nos protege. Mas para não atrair problema para você, mas não está se adequando aqui, tem pastor melhor do que eu, igreja mais bem administrada do que a nossa, e glórias a Jesus por isso, não tem problema nenhum com isso. Mas se Deus te chamou para caminhar aqui, nós vamos caminhar em harmonia, nós vamos andar em unidade, uma só visão. Visões diferentes não comungam no mesmo lugar, porque há duas visões, o nome é divisão. Nós temos uma só visão, um só coração. E o coração profético precisa estar alinhado em dar a glória para Jesus e não dividir a glória dele com ninguém. Você crê nisso? Quarto ponto: o espírito profético de Elias, movimentado em João Batista, assim como deu a Elias acesso aos tronos, dará a cada um de nós. Levante sua mão para receber isso. O espírito de Jesus, é esse espírito de Jesus que esteve em João Batista, que esteve em Elias, mas a movimentação profética é chamada o espírito de Elias. O espírito de Elias sobre a igreja dos últimos dias dará a você acesso aos maiores tronos da nossa nação. Você vai acessar os palácios de governo, as diretorias de empresa, você vai acessar os maiores empresários da sua cidade, políticos, juízes. Esses homens terão que se curvar ao poder do Espírito de Deus, agindo através de você. Você crê nisso? O espírito de João Batista, que é o espírito de Elias, nos coloca em acesso aos Herodes. Você vai falar com os Herodes dessa terra, e eles vão temer você. A palavra de Deus diz que Herodes temia João Batista. Meu Deus! Os versos 29 a 35 aqui de Lucas, no capítulo 7, vão nos contar isso. Lucas 7, do 29 a 35. Diz assim: todo o povo, perdão, era Marcos 6, aqui é o próximo ponto, me perdoem. Marcos 6, do 18 ao 20, dizem assim: porquanto João dizia, vamos 17, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrasse e colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, a qual se casaram. Ou seja, ele roubou a cunhada, ele foi lá e casou com a irmã, com a mulher do irmão dele. Porquanto João dizia a Herodes, ele ia lá e botava o dedo na cara do rei, do tetrarca aqui no caso, que cuidava de uma das 4 partes de César, ali no império em Israel: não é permitido viver com a mulher do seu irmão. Olha só, a audácia do profeta. Ele chegava diante do governador e falava: você está em pecado, você está errado, o que você está fazendo é desaprovado por Deus. Mas ele tinha acesso, e olha só, assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, a bonita aqui, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia. Olha só, olha o acesso que Deus quer colocar para você, se movimentando debaixo de uma unção profética, que não tem medo de dizer o que precisa ser dito, que não tem medo da autoridade dada aos homens, porque a autoridade dada a você é a autoridade do Espírito de Deus. Ele olhava na cara do governador e falava: isso que você está fazendo é reprovado por Deus, você está traindo maldição para a sua vida. Ou seja, ele não negociava o espírito profético só porque tinha diante dele alguém que podia beneficiá-lo ou prejudicá-lo. A unção profética para os nossos dias, de quem vai tacar fogo nesse negócio aqui, é de gente que fala o que tem que falar para quem quer que seja.
É de gente que não, quando eu estou diante de alguém que pode me promover ou fazer alguma coisa, eu dou uma maneirada, eu seguro um pouquinho, porque afinal de contas dá para eu ganhar alguma coisa. Ei, esse maldito espírito brasileiro de aproveitamento, de ter que levar vantagem em tudo, está caindo na igreja de Jesus aqui. Ah não, eu preciso dizer isso de novo. Esse maldito espírito de levar vantagem em tudo, de dar um jeitinho para ficar bem na foto, está sendo derrubado aqui em nome de Jesus. A igreja de Jesus não dá uma maneirada no discurso quando pode ser prejudicada, não. Nem que a cabeça tem que sair para fora do pescoço aqui. Nós vamos dizer aquilo que o Senhor nos mandou dizer, e nós vamos dizer desde o povão até Herodes, sem mudar o discurso, sem mudar o tom. Nós não vamos amenizar porque alguém tem a espada na mão, porque a única espada que nós reconhecemos é a espada que é a palavra de Deus, que é mais cortante do que a espada que pode tirar a nossa cabeça do pescoço, porque Jesus disse: não temam os homens que podem matar apenas o seu corpo. Vocês deveriam temer apenas a Deus, que matando o corpo ainda pode jogar a alma no inferno. Ou seja, e daí, Herodes? Se você estiver vivendo contra a palavra de Deus, nós vamos dizer: o que você está fazendo é contra o Senhor. E nós, como igreja de Jesus, vamos denunciar pecados, sim. Aleluia. Quem que foi a criança que disse aleluia aí? Cadê? Dá aleluia de novo aí. Aleluia, é isso aí. Deus seja louvado. É claro que Lucas 7, do 29 ao 35, e você precisa absorver isso, nós sempre seremos alvos da ira, tanto dos religiosos, quanto dos pecadores, tanto dos governos, quanto dos rivais. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa da gente. Olha só o que diz lá agora sim, Lucas 7, versos 29 ao 35. O pastor que estabeleceu essa ideia da banda ter que subir, né? Quando a banda sobe, a gente sabe que está acabando. Ele sobe lá para o pastor falando demais. Aí às vezes pau que bate no Chico, bate no Francisco aqui também, né? Por acaso meu nome é Francisco. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Ou seja, está muito claro aqui, que do leste ao oeste, do norte ao sul, do A até o Z, todos sabiam que o caminho de Deus era pregado por João, a ponto de terem sido batizados. Mas olha só o que acontece: os fariseus e os peritos na lei, ou seja, a desgraceira da religião sempre, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. E aí Jesus diz: aqui pois posso comparar aos homens dessa geração? Prosseguiu Jesus: com que se parecem? São crianças que ficam sentadas na praça e gritamos umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Porque João veio, que jejua e não bebe vinho, vocês dizem, ele tem demônio. Veio Jesus comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecador. Mas a sabedoria será comprovada por todos os seus discípulos. Ou seja, meus amigos, não fica esperando o nego te aplaudir e concordar com o que você está fazendo. Fique firme no propósito do que Deus está falando e espere mentiras, invejas, fofocas, perseguições. Esses dias alguém na igreja teve a audácia de dizer, não disse para mim porque não tem essa hombridade, mas disse para outro líder que eu tinha colocado alguém na função de liderança só porque o cara tinha dinheiro. Estou esperando vir falar para mim ainda. E aí eu olhei para toda a minha liderança que estava na mesa, tudo os caras duros. Falei, que maravilha, eu gosto desses profetas maledicentes, né? Porque ele acabou de dizer que todos vocês são milionários. Quem que recebe aí? Vocês são tudo milionários. Só ando com milionário. Só tem milionário aqui, viu, Renan? Você recebe aí, você é milionário. Você está aqui no Burning Music cantando porque você é rico. Eu só ando com gente rica. Maldita língua preta e peluda, né? Que gosta de falar as coisas. Em uma frase só ele desmereceu o pastor, dizendo que eu faço acepção de pessoas, e eu nunca fiz isso. Deus o sabe. Mas ainda desmereceu a pessoa que eu tinha estabelecido na liderança, que tem um testemunho ilibado, que é um homem de Deus, que deu a vida pela igreja. Ele disse que eu faço acepção e que o cara é incapaz. Sempre vai ter gente falando. Os caras estão me vendo andando de Evoque emprestada. Teve gente que falou, não vou mais dizimar na igreja para pagar a Evoque do pastor. Eu queria saber quando alguém vai pagar minha Evoque, porque é emprestada. Então sempre vai ter gente falando, entendeu? A igreja cresce, o pastor está viajando, fui para Israel de graça, ganhei uma Paraty de graça. Deus me abençoe. Enquanto tem gente querendo falar da gente desonrando, Deus levanta. Os caras me chamam lá no Pernambuco para ir pregar, me dá oferta de 5 mil reais. Estou fazendo agora, estou indo para os Estados Unidos abrir uma empresa com um dos caras mais famosos do mundo, porque ele me chamou. Deus levanta recursos para a gente. Eu nem preciso de recurso da igreja. A gente faz justo porque isso é a porção do profeta. Eu que plantei a vinha, eu tenho que beber do fruto. Deus não amordaça o boi. Vocês tinham que ficar felizes se eu ganhasse 50 mil reais.
Não se eu ficasse ganhando para pagar minhas contas. Mas é normal, vai ter gente falando. Sempre vai ter gente falando. E vai ter gente falando de você também. Então, meu amigo, deixa eu te contar um segredo em relação a isso que eu tenho aplicado na minha vida. Seu papel é se manter em oração e amando a Jesus. Quando você cair na cova, é o anjo que fecha a boca do leão. Deixa o leão ficar babando em você, falando de você. Deus, do mesmo jeito que Ele permitiu que você vá para a cova, já ordenou aos anjos que fechem a boca dos que falam contra você. Mantenha-se firme, que nada te abale. E por fim, esses dias um pastor pregou aqui e quis tirar a moral de João Batista. Fiquei bravo, eu amo João Batista. Por fim diz assim, os versos 21 a 23. João Batista está com dúvida aqui, irmão. Talvez esse é o momento da fraqueza de um homem de Deus. Homens de Deus têm fraqueza, amém? Homens de Deus às vezes perdem a paciência, ficam irados, falam que não devia, fica jururu, dá uma murchada. Lucas 7, versos 21 a 23. Vai fazendo fundo aí, eu estou terminando já. Diz assim, vamos ler o verso 20 aqui. Não, pera aí, vamos para o 18, a gente está com tempo, está cedo, amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. As coisas eram o que estava acontecendo ali em relação ao que Jesus está fazendo. O ministério de Jesus agora explodiu e João está preso. João está preso agora. Aquele mesmo João que foi provocado e disse: Ele é o Cristo, eu não sou nada, eu tenho que diminuir mesmo. Esse João que tinha um reconhecimento do seu propósito. João não era um homem com problemas, João é um homem de Deus. Mas agora deu ruim para ele, está preso, Jesus está crescendo. Imagina você que viveu a vida toda para Deus, para numa prisão. Isso vai balançar o seu coração, sim ou não? Por que João não pode ter um coração balançado? O cara está na prisão, injustamente, por pregar o evangelho, foi perseguido injustamente, o tempo todo, a vida toda. Tem uma hora que dá uma pesada, irmãos, tem uma hora que cansa. Ele era um homem. E aí ele com a cabeça balançada na prisão, quando os discípulos contam, João chama dois deles e envia eles ao Senhor, a Jesus, para perguntar: é o Senhor mesmo que devia vir ou nós devemos esperar outro? A fé dá uma balançada, irmãos. João falou: será que eu acertei? Será que é isso mesmo? Será que está valendo a pena eu viver a minha vida diante de Deus? O profeta João: será que está valendo a pena ser fiel ao Senhor só tomando burdoada? Minha liberdade foi cerceada, o cara fica louco, preso. Na pandemia a gente quase endoidou porque não podia sair para fazer uma caminhada. Imagina o cara preto. Ei, aí dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, ó a graça de Jesus respondendo os profetas em crise. Ó como que Jesus responde. É sempre assim, a ira de Deus é uma bênção, meus irmãos. A ira de Deus mata Ele mesmo na cruz para salvar você do pecado. Jesus agora confrontando com a dúvida de um profeta, o que Ele faz? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males doenças graves e espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Isso aqui é Jesus bravo. Então ele respondeu aos mensageiros. Ele curou um monte de gente, libertou um monte de gente só para responder aos caras: vão lá e contem para João o que vocês estão vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e mortos são ressuscitados. E as boas novas, ei, presta atenção, as boas novas começam com João. Jesus usa essa palavra aqui para chacoalhar o coração de João de novo. Diz: aquilo que você começou, João, eu estou continuando. As boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E aí Jesus lembra João para sair daquela prisão da alma dele. João não estava preso numa prisão física, agora João estava preso na sua alma. Ele disse: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus estava curando o coração de João. Falou: João, eu sou eu mesmo. Eu sei que seu coração balançou, eu sei que você está enfraquecendo, mas eu mais uma vez estou dando testemunho, sou eu. Como diz Isaías 59, eu estou curando aqui, eu estou fazendo. Volta para o seu coração a fé, que ferva novamente, que você creia mais uma vez. Ei, talvez você está aqui, está se sentindo assim balançado como profeta de Deus, que muita coisa ruim aconteceu, veio desânimo, veio aflições, vieram tantas coisas que jogaram você na lona e a sua alma se aprisionou. E Jesus está dizendo para você: eu ainda sou aquele que cura, eu ainda sou aquele que liberta, e eu sou aquele que ainda quero me manifestar através daquilo que eu comecei em você. O Senhor quer chacoalhar o seu coração nessa manhã. Ei, é muito melhor uma fé duvidosa do que uma incredulidade confessada. É melhor você dar uma balançada e ser honesto nas suas dúvidas do que você fingir uma aparência de fé. João quis sair daquilo, ele falou: será que é isso mesmo?
Será que eu não me enganei? E todas as vezes que você se dobra diante de Jesus e fala: Jesus, eu me sinto como enganado, como alguém frustrado, como alguém derrotado, Jesus vai fazer milagres diante dos seus olhos e vai dizer: continue acreditando, continue confiando, eu sou o mesmo, aquilo que eu comecei através de você eu vou concluir. Meu Deus, ou seja, só vale a pena viver por uma certeza: Ele é o Messias, Ele é o esperado das nações. Coloque em pé em nome de Jesus. O Senhor que está te colocando de pé nessa manhã, para tirar de você todas as dúvidas, para chacoalhar todas as estruturas, prisões na alma, para estabelecer mais do que dúvidas honestas, uma fé inabalável. Homens de verdade, homens com fraquezas, mas homens de honestidade, homens que são sujeitos às mesmas paixões como Elias, mas quando oram o fogo desce, quando oram o céu se abre em nome de Jesus. Levante suas mãos, comece a adorar o Senhor, que você vai ser usado para incendiar essa nação a partir dessa cidade. Você vai ser usado para a glória de Deus, para tacar fogo nesse lugar. Ah Jesus, como nós te amamos, nós confessamos isso.